Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a cada coração. Hoje nós vamos abordar um assunto de acordo com a Bíblia e os ensinamentos de nosso amado profeta. Eu quero iniciar lendo uma escritura que já é bastante conhecida de todos os irmãos que creem na mensagem do profeta, que está em Apocalipse 10, verso 7 somente eu vou ler. Diz assim: Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Mas no dia da voz do sétimo anjo. Eu creio que o sétimo anjo, sétimo mensageiro da era a qual nós estamos vivendo, que é a era de Laodiceia, com todo o meu coração, é o nosso precioso irmão William Marion Branham, que Deus nos enviou e nós sabemos isto de acordo com os seus ensinamentos, que ele não saiu uma vírgula sequer da palavra de Deus. Ele pregou toda a palavra de Deus. E todo o segredo de Deus que estava oculto dentro da Bíblia, ele veio para nos revelar, porque foi essa a promessa que Deus nos deixou ali em Apocalipse 10, verso 7. Que no dia da sua voz se cumpriria os segredos de Deus. E assim Deus o fez. Então o assunto que eu quero abordar é sobre casamento e divórcio, de acordo com a Bíblia e os ensinamentos do anjo de Apocalipse 10, verso 7. Eu quero ler algumas escrituras relacionadas ao assunto. Então eu abaixei aqui da Bíblia diretamente no celular para ficar mais fácil para a gente ler e remir o tempo. Quero começar em Mateus capítulo 5, verso 31 e 32. Diz assim: Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Jesus falando: Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Agora, deixa eu voltar aqui. Muitos pregam o ensinamento que se a mulher adulterar, o marido pode deixar ela e casar de novo. Você não vai encontrar isso na Bíblia. E tampouco nos ensinamentos do profeta. Agora eu vou ler de uma outra forma aqui para ver se isso encaixa, se Jesus estiver dizendo isso. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de adultério, faz que ela cometa adultério. Ué, se já está deixando ela por causa de adultério, como você vai fazer ela cometer adultério de novo? Se ela já adulterou, não casa a palavra. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Jesus disse fornicação. Fornicação. Nós vamos aprender isso aqui. Marcos 10, do verso 7 ao 12, diz assim: Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unir-se-á a mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo, sobre casamento e divórcio. E ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. Vocês estão observando as escrituras? Jesus não está falando aqui, qualquer que deixar a sua mulher por causa de adultério e casar com outra. Vocês estão entendendo? Tá vendo? Ele está dizendo, qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adultera também. Marcos 10, nós lemos. Agora nós vamos para Lucas
16, verso 18. Jesus falando: qualquer que deixar a sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Então, o que eu quero dizer para os irmãos é isso. O que inflama os corações de muitas pessoas que, ao invés de se humilhar e reconhecer que está errado diante das Escrituras, mas só que é essa palavra aqui. Porque Jesus está dizendo aqui que o homem, se ele está numa situação dessa, ele está vivendo em adultério. E principalmente para um pastor é difícil ele aceitar que ele está vivendo em adultério se ele deixou a mulher dele de uma forma errada e casou outra vez com a mulher viva. Porque a Bíblia diz que o casal está ligado pela lei enquanto viver. Enquanto estiver vivo, aquela promessa que fez diante do altar, até que a morte nos separe, enquanto estiver vivo, aquilo ali está fixado diante de Deus. A não ser, Jesus diz isso em São Mateus 19, versículo 9. Só dá um direito para o homem deixar a mulher e casar com outra. É o que nós vamos ler aqui a Escritura. São Mateus 19, eu vou ler do 5 em diante, até o verso, eu creio que eu separei aqui até o verso 11. Diz assim: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disse-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Fizeram a pergunta para Jesus, os fariseus ali. E disse-lhes ele, Moisés, Jesus falando, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Por causa dos corações duros, né? Dos maridos, né? Que por qualquer coisa intentava querer deixar as mulheres para não fazer algo mais grave que a mulher. Moisés permitiu fazer isso. Eu vos digo, porém, Jesus falando, e eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação. Vocês vão entender que fornicação é uma coisa e adultério é outra. E casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, essa palavra aqui é difícil, né, de aceitar. O homem aceitar que ele está vivendo em adultério se ele está fora da palavra de Deus. E diante de Deus está. Pode espernear, pode se enraivecer, fazer o que quiser. Mas diante de Deus está. Então a melhor coisa a se fazer é reconhecer que está errado, né? É nós reconhecer que estamos errados e chegar diante de Deus com humildade de coração e pedir a Deus que nos perdoe por isso. Porque muitas das vezes, muitas pessoas cometeram tais coisas sem saber da verdade. Isso aconteceu no tempo do irmão Brana, quando ele pregou o casamento e divórcio. Se vocês lerem no finalzinho, vocês vão ver o que aconteceu com muitos irmãos lá que tinham passado por esse mesmo problema, que todo o tempo existiu por causa de ensinamento errado, estava desesperado, porque de acordo com a palavra de Deus, por eles serem sinceros, eles tinham tentado em se separarem para viver a palavra de Deus corretamente. E o profeta foi buscar uma resposta de Deus, por causa da preocupação que ele ficou, de muitos lares que ia ser destroçado por causa da palavra do Senhor. E Deus deu uma palavra para entregar para aqueles irmãos naquele dia. Assim diz o Senhor, que o tempo já era tardio, não tinha mais como corrigir certos erros, mas que eles vivessem, né? Continuassem dedicando a vida ao Senhor. E que nunca mais fizessem aquilo e que ensinasse aos vossos filhos a não fazer aquilo também. Foi essa a resposta de Deus. Aqueles irmãos compreenderam o que o profeta pregou. Mas só que hoje tem muitos que estão com a mensagem do profeta na mão
Eu creio que na verdade não aceita. Não é porque não compreende, porque a palavra de Deus aqui, os ensinamentos do profeta, foi simples, humilde e claro. É que não querem aceitar o fato de estarem errados. Vocês estão entendendo? E por não ter humildade para isso, então tem que fazer o quê? Dar lugar a um espírito, né? A esses espíritos de anjos caídos e ir contra a palavra de Deus, contra a verdade. Então veja o que Jesus disse. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, então não convém casar. Você está vendo aqui? Os discípulos falaram: Senhor, se assim é a condição do homem, se for só por causa disso aí, então é melhor não casar não. Ué, será que naquele tempo lá também não existia adultério? Sempre existiu, porque o Senhor falou essa palavra aqui. Porque Jesus, se ele quisesse falar adultério, ele teria falado adultério. Ele poderia falar: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de adultério, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Se ele quisesse falar adultério, ele falaria adultério. Mas ele não falou adultério. Ele falou fornicação. Nós vamos aprender sobre isso. Então disse o discípulo: se essa é a condição do homem relativo à mulher, é melhor então não casar, não. É melhor não casar. E Jesus respondeu: e ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Então essa é a verdade. A verdade não é todos que vão receber, segundo o que o nosso Senhor Jesus Cristo disse. Somente aquele que foi concedido a receber essa verdade vai receber. Agora aqueles que não foi, não vai receber, porque não é para todos receber a verdade mesmo. Por isso que nós estamos vivendo nos últimos tempos e nós estamos vendo aí o que está acontecendo no meio do povo que dizem crer na mensagem do profeta. Então nós vamos lá. Eu quero mostrar isso aqui para os irmãos. Que eu busquei isso aqui em vários ensinamentos, de acordo com o profeta e de acordo com as traduções também, né? Porque nós temos que fazer isso, saber o sentido das palavras. E Jesus, nós temos aprendido que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele falava em hebraico e aramaico, eram as duas línguas. E a língua hebraica, ela não tem vários sentidos, a palavra que nem tem a nossa, ela tem um sentido único. E quando Jesus falou fornicação, ele disse porneia. Então, eu vou ler as escrituras para vocês aqui, como Jesus diz. Jesus disse assim, ó: e disse-lhe Jesus: qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de porneia, eu estou falando como se Jesus estivesse falando a palavra fornicação, né? A não ser por causa de porneia e casar com outra, comete adultério. Tá vendo? Porneia comete moixeia, porque adultério significa moixeia. Qualquer que deixar a sua mulher não sendo por causa de porneia, tá entendendo? Comete moixeia. Moixeia quer dizer adultério. Adultério significa infidelidade conjugal. E fornicação ou porneia é solteiro. Solteiro não comete adultério. É simples. Ah, mas o irmão Brano ensinou isso? Ensinou? Ué, ele veio o quê? Para nos revelar todo o segredo de Deus. E casamento e divórcio foi um segredo que estava oculto, que o anjo de Apocalipse 10:7 veio mostrar para nós a verdade. E aí tá. Nós vamos aprender do irmão Brana. A mesma pergunta dessa escritura, onde muitos interpretam, que é Mateus 19:9, por causa das traduções que tem em nossas Bíblias brasileiras aqui, que veio para nós, tem várias traduções. Tem traduções dela que fala corretamente fornicação. E muitas delas diz prostituição. Agora veja bem, a palavra prostituição, ela se encaixa tanto numa coisa como na outra. Ela se encaixa tanto para uma pessoa que é solteira, que comete relações sexuais, quanto para uma pessoa que é casada, que comete relações sexuais, é chamada de prostituição. As pessoas veem uma moça solteira, fazendo relações sexuais ilícitas, né, como diz, né? Qual é a palavra que a pessoa fala? Ah, aquela é uma prostituta, está prostituindo. Se é uma casada, é diferente? Ah, aquela mulher é casada, ela está prostituindo.
Está traindo o marido dela. Então você está vendo que a palavra prostituição, ela se encaixa perfeitamente, tanto numa coisa, tanto para solteiro, você está entendendo? Quanto para casado. Tanto para fornicação, como para adultério. A palavra encaixa nos dois lados. Então eles colocaram a palavra prostituição. Vocês estão entendendo? E isso daí deu um nó na cabeça dos homens, né? De muitos ensinadores, por não buscar o sentido da palavra corretamente. Então pega somente o que está escrito, não busca o sentido da palavra. Você vê que o próprio apóstolo Paulo, ele mesmo disse, muitas das vezes eu falo palavras inteligíveis. Vocês lê as cartas de Paulo, vocês vão ver que tem palavra que Paulo falou ali, você tem que buscar no dicionário para entender o que Paulo falou. Vocês estão vendo? E a Bíblia é assim. Ela estava cheia de mistérios e segredos ali escondidos, oculto. Mas Deus prometeu que ele ia revelar tudo para nós. Através de quê? Do anjo de Apocalipse 10, versículo 7. E foi isso que Deus fez. E é nisso que nós cremos. Hoje nós compreendemos. E veja bem, tem outra escritura que eu vou ler para os irmãos e vocês vão ver só. Está em São João capítulo 8. Eu peguei desde o verso 37. Observem bem isso aqui. Jesus falando com aqueles fariseus daquela época lá, com aqueles homens. Não. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós, quer dizer, a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Ele está falando do vosso pai terreno, né? Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe, se fosses filho de Abraão, fareis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido? Abraão não fez isso, Jesus falando com eles. E eles responderam, no verso 41, vós fazeis as obras do vosso pai? Disseram-lhes, pois, nós não somos nascidos de porneia, temos um pai que é Deus. Você está vendo aqui? Por que eles chamaram Jesus de filho de fornicação? Porque porneia quer dizer fornicação. Na língua hebraica é porneia. E na tradução nossa é fornicação, que é o sentido único da palavra. Fornicação. Então chamaram Jesus de filho de fornicação. Agora eu te faço uma pergunta. Por que chamaram Jesus de filho de fornicação? Porque Maria, ela era solteira. Ela não havia casado com José. E todos viram que Maria estava grávida. E não tinha casado ainda com José. E começaram a condenar Maria de fornicária. Não chamaram ela de adúltera, porque ela não tinha casado com José. Eles podiam falar, você é filho de adúltera. Se chamasse ela filho de adúltera, porque ela já teria casado com José. Mas ela não havia casado com José, e só tinha dado a palavra só. José tinha dado a palavra para ela, eles estavam noivados só. E Maria se achou grávida do Espírito Santo, só que os homens jamais iam entender isso, com as escrituras na mão. Não entenderam mesmo. E para você ver que os próprios religiosos chamaram Jesus de filho de porneia, filho de fornicação. Porque Maria era solteira e ele sabia disso, que Maria era solteira. E se engravidou antes de casar com José. Por isso que eles agiram dessa maneira. Você está vendo que clareza que é a palavra de Deus? A palavra de Deus não contradiz, gente. O que nós precisamos é da revelação. E Deus deixou isso através do anjo de Apocalipse 10, 7. O que nós precisamos é crer no que Deus fez para nós aqui nos últimos tempos. Crer na mensagem do mensageiro de Apocalipse 10, 7. Aí nossos olhos espirituais serão abertos. Agora, se você não crer, Deus não vai revelar para você. Você não vai conseguir aceitar isso, como Jesus disse. Essa palavra não é para todos mesmo. E essa mensagem não é para todos também não. É poucos que aceitarão a mensagem como ela é, ao pé da letra. Vamos lá então. Mensagem, perguntas e resposta, volume 9. A perguntas e resposta que fizeram o profeta. Irmão Bill, qual é a diferença entre fornicação e adultério? Tá vendo? Fornicação e adultério. Lá nos Estados Unidos, a Bíblia deles lá tem a tradução correta, fornicação. E os irmãos fizeram essa pergunta ao profeta. Qual é a diferença entre fornicação e adultério? Em Mateus 19, verso 9. Olha onde os irmãos lá foram. Aqui está a resposta do profeta. Jesus disse em Mateus 19, 9.
qualquer que repudiar a sua mulher, aí, ó, qualquer que repudiar a sua mulher, a menos que seja por causa de prostituição, colocar aqui na tradução prostituição. Vocês estão vendo? Mas a pergunta para o profeta foi fornicação. Então, a tradução aqui, colocaram de acordo com o que a nossa Bíblia diz. A pergunta não foi prostituição que perguntaram para o profeta, foi fornicação. Tanto que a hora que o Mambrana responde a pergunta ali, ele responde da maneira correta. Colocaram da maneira certa aqui, ó. Qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser, quer dizer, o único motivo que tem. E o outro é se a mulher morrer ou se o marido morrer. E se casar com outra, adultera. Aí o Mambrana vem com a resposta. A diferença entre fornicação e adultério está na mensagem, pergunta e resposta, volume 9, no parágrafo 185. Leem para vocês verem. Estou lendo a mensagem do profeta. A palavra poderia aplicar-se de uma e de outra maneira. Porém, para esclarecer o que ele, melhor dizendo, estava falando aqui, é como no caso de uma mulher solteira. Fornicação é no caso de uma mulher solteira. Se ela cometer fornicação e não confessar ao marido quando casar. Entendeu? Ou se ela casar e confessar depois de casada. E o marido quiser deixar e casar com outra, ele tem esse direito diante de Deus. Porque ela não foi fiel a ele, não confessou a ele. O casamento não é válido diante do Senhor. Tá vendo? E ela não pode cometer adultério. Quer dizer, um solteiro não comete adultério. Porque não tem esposo para que cometa adultério contra ele. Isto é imundície para ela. Ela tem que confessar aquilo para seu marido antes que eles se casem. Se ela fez isso. Se não, e seu esposo descobre isso mais tarde, quer dizer, se ela não confessa e o esposo descobre isso mais tarde, ele tem o direito de deixá-la. Tá vendo? Isso aqui é a resposta do anjo de Apocalipse 10:7, segundo que Deus falou para nós que ele ia nos revelar. Porque ela fez um voto falso. Pois a Bíblia diz, seja pois o ritual, diz assim, seja pois conhecido entre vós, que se algum casal tem se unido de outra maneira que não seja o que a palavra de Deus permite, o matrimônio deles não é lícito. Tá vendo? O que a palavra de Deus permite. Eu exigirei a responsabilidade e responsabilizarei a ambos quando vocês certamente responderão também no dia do juízo, quando os segredos de todos os corações serão revelados. Se algum dentre vós sabe alguma coisa, algum impedimento pelo qual essa união não será legal, fale isto agora. O irmão Brana está mostrando como é falado quando uma pessoa vai casar. Então ali o tem, vê? Então fornicação é que uma moça não vive uma vida limpa. Isso é fornicação, porque ela não tem marido. Porém, quando ela está casada, então quando ela vive assim, ela comete adultério contra seu marido. Meu Deus do céu, é claro ou não é claro? Foi respondido em Mateus 19, versículo 9, através do anjo de Apocalipse 10:7, ou não foi respondido? Precisa mais alguma coisa para nós? Precisa. Mas mesmo assim, nós temos mais ensinamento do profeta acerca de casamento e divórcio. Não tem só isso aqui para não dizer que nós só está pegando parágrafo isolado da mensagem do profeta. Isso não é um parágrafo isolado, isso é uma resposta de uma pergunta e nós estamos lendo até o final dela. Vou ler até o fim. Vocês estão entendendo? Uma mulher veio algum tempo atrás e ela disse, eu tenho confessado tudo isso. Ela estava nervosa e teve um choque nervoso e disse, eu tenho confessado tudo isso a Deus. Porém, o profeta responde para ela, porém você tem que confessar isto a seu marido, respondi eu. Não foi contra Deus que você cometeu adultério, foi contra seu marido e isto é correto. E se um homem se casa com uma mulher que não haja vivido limpamente antes de haver se casado com ele, e então ela vem e ele, depois de haver vivido com ele por algum tempo, e diz, amor, eu quero te dizer uma coisa, eu saí com outro homem e nunca te disse isso. Jesus disse que ele tinha o direito de rejeitá-la e de casar com outra, porque eles não estavam casados no princípio, porquanto ela lhes disse uma mentira. Mentiu a ele. Agora, vocês acham que Deus enviaria um profeta para nos revelar a verdade e falar para nós toda a verdade e ia nos contar uma mentira? Sendo que em todo o tempo o povo viveu enganado, ele não viria para nos ensinar a verdade?
Porque todo o tempo o povo viveu enganado no tocante ao casamento e divórcio. Mas Deus veio aqui e colocou a coisa em ordem. Vamos ler outra mensagem. Perguntas e respostas sobre os selos. No parágrafo 58, fizeram uma pergunta para o irmão Brana também, os irmãos lá. Irmão Brana, há alguma escritura que permite o casamento depois do divórcio? Isto é, de suma importância. Está aqui a pergunta. Aqui nos diz que é de suma importância, diz o profeta. Haverão escrito assim, sendo que não tem que ver com os selos. Agora, meu irmão ou irmã, é para o homem ou para a mulher? Tem escritura, irmão Brando? Se foi um homem que estava querendo saber se tinha escritura, que dava direito para ele largar da mulher se a mulher tivesse traído ele e casar de novo, aqui está a resposta para ele. Porque o irmão Brando diz irmão ou irmã, porque não estava o nome ali se era de homem ou de mulher. Irmão ou irmã, seja quem for que haja escrito isto. Segundo o que eu vejo, não há tal escritura. Tem escritura, irmão Brana, que dá direito para me casar? Se minha mulher me traiu, eu posso casar de novo, eu posso casar quantas vezes eu quiser. Aonde você aprendeu isso? Da palavra de Deus? Da boca do anjo de Apocalipse 10:7? Eu te garanto que não. Eu nunca li uma mensagem, já li muitas mensagens. E nunca li uma mensagem, irmão Brana, falando essa palavra desse jeito. Tá vendo aqui? Segundo o que eu vejo, não há tal escritura, mas somente no caso de que seu companheiro esteja morto ou sua companheira. A Bíblia diz que estamos ligados a essa pessoa até a morte. Agora, quantas escrituras? Porque a pergunta diz, há alguma escritura? Não creio que haja. Paulo diz que se um cônjuge morre, quer dizer, tanto homem quanto mulher, então o outro está livre para casar-se com qualquer um, contanto que seja no Senhor. Está em 1 Coríntios, capítulo 7. Porém, até então, observem bem isto, o profeta diz. Observem bem isto. Na cerimônia do casamento se diz, até que a morte os separe. Então vocês já juraram sobre isso. Não creio que haja tal escritura como você diz. Porém, se você tem encontrado algo e é correto, então bem. Porém, quanto a mim, eu não a tenho encontrado. Procura ver se você encontra. Você não vai encontrar, meu irmão, minha irmã. Escritura nenhuma que dá direito. Porque o problema aí é colocando a carga só nas costas das mulheres, né? Esse que é o problema. Os homens querem achar o meio de qualquer jeito, né? Até hoje... Você não vê as coitadas das mulheres procurando o mesmo sentido, né? Principalmente dentro da mensagem. Nós temos aprendido que a mulher é o vaso mais fraco, né? Ela é o vasinho mais fraco e tem que jogar a carga toda em cima dela. Se o homem erra com a mulher, ele apronta, a mulher tem que ser humilde e perdoar ele. Agora ele não pode, não. Ele já tem que meter o pé e casar com outra, né? Na verdade, com perdão da palavra, né? Que a gente é meio rústico, às vezes fala certas palavras que talvez não deveria nem falar. Meter o pé é uma força de expressão que vocês perdoem, que não deveria nem usar assim. Mas é a forma que nós entendemos, né? Chuta, né? Vocês veem? Mas o homem quer encontrar alguma coisa, mas não vai encontrar. De acordo com a palavra de Deus, não. Você vai encontrar muita interpretação errada aí. Interpretação, você vai achar muito. Vocês veem? Vou ler uma mensagem para vocês aqui, ó. Veja bem aqui. O irmão Brana foi tão sério, que olha a pergunta que fizeram para o profeta. Se ele tivesse entendido errado. Perguntas e respostas, volume 14, no parágrafo 168. Veja bem. Irmão Brana, eu me casei com uma mulher que já havia se casado antes. Nós nos divorciamos. E desde então ela se casou 2 vezes. A Bíblia afirma que se desejamos nos casar, se deseja casar, para voltarmos à primeira esposa. Agora, devo voltar para aquela que se casou antes? Ou poderia eu ser livre? Bem, agora, meu irmão, aqui está a única maneira que você poderia fazê-lo. Este é um grande assunto. E algum dia eu desejo, se a igreja alguma vez se organizar, se endireitar a uma posição em que ela deve estar, eu digo isso com reverência. Existem 2 facções quanto a casamento e divórcio nas igrejas. Eu vou mostrar para vocês quais são essas 2 facções, que o irmão Brana mostra isso na mensagem de casamento e divórcio. 2 facções, eu já vou adiantar para vocês. Uma, o profeta diz que eles dizem assim, o homem ou a mulher só pode casar uma vez.
Só se o cônjuge morrer, porque segura na escritura lá, que diz, né, até que a morte separe. E outro diz assim, a segunda facção: se a mulher trair o marido, ele pode casar. Se a mulher trair o marido, ele pode arrumar outro e casar. Ué, e se o marido trair a mulher, ela não pode casar? Ele pode e ela não pode. Por que dizem isso? Por causa das traduções erradas que fizeram em São Mateus 19, versículo 9. Porque você vê que todas as outras escrituras que nós lemos no princípio, Jesus sempre diz que o homem largar da mulher e casar com outra, ele comete adultério. Se o marido deixar a mulher e casar com outra, comete adultério. Jesus não falou se a mulher trair ele pode. E nem na Bíblia lá não está escrito isso. Jesus disse, a não ser por porneia, a não ser por fornicação. Porneia é fornicação. E moixeia é adultério. Moixeia é a palavra hebraica. Porneia e moixeia. Fornicação e adultério. Ponto. E se um dos cônjuges morrer? É isso aí. E o profeta continua. Então há duas facções e a mantém a outra. Na minha opinião, com a graça do meu coração diante de Deus e sua Bíblia, vocês estão vendo aqui, o profeta nunca ensinou nada fora da Bíblia. Ambas estão erradas. De acordo com a Bíblia, essas duas facções estão erradas, vem? Mas há uma verdade ali. Se você observar o que Jesus disse, agora eu tenho um irmão, meu próprio irmão de sangue. Está vendo aqui? E está se preparando para se casar com uma mulher. E meu irmão já foi casado antes e tem um filho com uma boa mulher. E ele chegou até mim para que eu o casasse. E eu disse, não, de forma alguma. Jesus disse em São Mateus 5, aquele que repudiar a sua esposa e se casar com outra, exceto em caso de fornicações, pois teria que falar antes de casar e ela não falou, exceto em caso de fornicação, faz com que ela cometa adultério. E qualquer que se casar com aquela que foi repudiada, vive em adultério. Então, não faça isto não. Não faça isto não. É a resposta do anjo de Apocalipse 10:7. Precisa de mais? Para mim, só a resposta que o profeta deu de Malaquias 19:9 já seria o suficiente. Mas eu estou mostrando para vocês que o irmão Brana, ele manteve a palavra do Senhor. Ele nunca contradizeu com a palavra de Deus, porque a Bíblia não contradiz. Não tem como contradizer. Agora vamos aqui, ó. Nas perguntas e respostas. Perguntas e resposta, volume 3, tá? No parágrafo 156. Veja bem isso aqui. O irmão Brana não fez também o casamento do próprio filho dele, Billy Paul. Ué, mas por quê? Porque tem muitos irmãos, não sei se sabe, que Billy Paul, quando ele era mais jovem, ele fugiu com uma mocinha, contrariando o profeta e a mãe dele. Aí depois, quando ele conheceu a esposa que ele vive, eu creio que até então, ele foi pedir pro profeta fazer o casamento dele. O irmão Brana falou, de jeito nenhum, não farei teu casamento. O próprio filho dele. Escutem. Mensagem, pergunta e resposta, volume 3, a partir do parágrafo 156. A pergunta foi feita outro dia. É um anulamento o mesmo que um divórcio? Veio. Quando você me faz estas perguntas, amigos, vocês não sabem o que isto faz comigo. Eu tenho muitos amigos assentados aqui que se casaram 2 ou 3 vezes. Você vê, no tempo do profeta já tinha isso. E ele via que aquele povo estava tudo errado e o coração dele doía porque ele sabia da verdade e ele tinha que ensinar a verdade. Ele tinha que falar a verdade. E foi o que ele fez. Escuta. Imagine vocês que estou falando a meu próprio filho Billy Paul. Separaria eu o Billy Paul? Claro que não. O Billy Paul casou-se com uma mocinha e veio e disse, papai, eu vou me casar. Eu estava lavando o meu carro e disse, você vai bater com a cabeça na parede. E simplesmente continuei lavando o meu carro. E ele disse, eu vou me casar. Eu disse, vá em frente. Simplesmente continuei do mesmo jeito. Ele saiu por ali e disse à sua mãe, e a sua mãe riu dele. Vocês sabem o que ele fez? Fugiu com esta mocinha que ainda estavam fazendo primário e se casou. Nós anulamos o casamento, tá vendo? Foi lá na justiça e anulou, porque era jovem ainda demais, né? Mas ele estava casado do mesmo modo.
Quer dizer, o que o homem faz aqui não adianta nada. Diante de Deus, ele continua casado do mesmo jeito. Por isso que a Bíblia diz que o que Deus ajuntou não separe o homem. Aquilo que foi juntado diante de Deus está para sempre. A menos que a morte separe ou que haja uma anulação no casamento diante de Deus, que é fornicação no tocante à mulher, não no tocante ao homem. Porque o único direito que o homem tem a mais do que a mulher é esse aí. É se a mulher fornicou. Não fala se o homem fornicou, se a mulher fornicou. O homem não tem, vamos dizer assim, não tem que responder por fornicação diante de Deus. Mas a mulher sim. Está entendendo? Porque foi a mulher que errou lá no princípio. Foi ela, através dela que veio a decadência na humanidade. Foi através desse mesmo processo que foi adultério. Então vamos lá, esse daí é um outro assunto, né? Que nós já sabemos disso aí. Então nós anulamos o casamento. E o pai desta menina e eu, nós anulamos o casamento. Você está vendo? O pai da mocinha e o Mombrano foi lá e anulou o casamento dos dois. Mas ele estava casado do mesmo modo. E ele é meu rapaz, sentado aqui, me ouvindo agora. Agora, é exatamente isso. Ele veio até mim com a moça com a qual ele vive agora, a minha nora. O meu netinho, ele disse, papai, você me casa? Eu disse, de modo nenhum. Este é o meu próprio filho. Não acham vocês que isto corta o meu coração? Quando eu embalava em meus braços e fazia tudo que eu podia fazer. E fui ambos, pai e mãe para ele. Nós sabemos da história do profeta. Vocês acham que isto me mata ao dizê-lo? Mas é a verdade. Certamente, o meu filho está sentado aqui ouvindo agora. Minha nora e meu netinho sentados aqui agora. Mas eu lhes digo que está errado, bem? Porque eu tenho que fazê-lo, estou preso a esta palavra. E eu digo, você foi casado por um juiz, você deveria ter casado por uma igreja, pelo ministério. Esta é uma coisa decente para um cristão fazer. Mas sendo que você já fez aquela promessa e voto e se casou 21 anos atrás, tá vendo? O irmão Branham não fez o próprio casamento do filho dele. E no parágrafo 165, eu só vou adiantar aqui para não ficar muito longo o vídeo aqui. Ó, eu já vou pular por 165, mas vocês leem para vocês verem, leem. E eu seria um hipócrita, diz o profeta, se eu permanecesse aqui, porque o meu próprio filho que está aqui esteve comprometido com uma menina. E eu disse, se mesmo que ele não teve a cerimônia que ele disse sobre ele, não importa. Se ele viveu com a mulher ou dormiu com ela, a menina, ou seja o que foi, quando ele fez aquele voto, ele estava casado. Vocês estão vendo? Bilipou ou não bilipou, esta é exatamente a verdade. Ele estava casado quando ele fez aquela promessa com aquela primeira mocinha. Se fosse eu, era a mesma coisa. Não é porque é pastor, porque é presbítero, porque é apóstolo, seja quem for. A lei de Deus é para todos. Está entendendo? Não diferencia um homem do outro. A única coisa que diferencia é o dom que ele tem. Mas o dom, o ministério que ele tem, não dá autoridade para homem nenhum pisar na palavra de Deus. Deus nunca deu essa autoridade. Só porque tem um dom de um pastor, de um apóstolo, um evangelista, um presbítero, seja lá o que queira colocar sobre um homem aí, o homem querer ungir outro homem aí, seja o que for, auxiliar de pastor, não interessa. A lei de Deus é para todos, ninguém escapa, é do menor ao maior. Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém, porque ele não muda, a palavra dele é eterna. Se ele disse a não ser por fornicação, a não ser por porneia, é a não ser por fornicação e ponto. Até que a morte separe, é até que a morte separe e ponto. E você não vai encontrar outra coisa na palavra de Deus. E nós vamos ser julgados segundo a palavra do Senhor. Amém? Essa é a verdade. E o profeta continua. Até mesmo se fosse eu, disse ele. Era a mesma coisa. Mas temos que ser honestos. Se eu não posso ser honesto com meu filho, eu não posso ser honesto com vocês. Se eu não sou honesto com vocês, eu não serei honesto com Deus. E eu quero que vocês creiam que o que eu vos falo é a minha verdade. Tá vendo? Que eu creio que eu vos falo a minha verdade. É minha verdade e boa opinião. Não faça nada mais fora disso.
simplesmente digo-a da maneira que eu disse, porque eu vos digo a verdade. Ele estava dizendo a verdade porque a verdade é a palavra de Deus. Amém? Mombrana, ele diz, se eu não me recordo, está na mensagem Pergunta e Resposta, volume 2. Mombrana dizendo, a palavra do homem, o que ele pensa, para Deus não vale nada. A menos que o homem diz seja a palavra de Deus, porque a única coisa que é verdade é a palavra de Deus. Ela é verdadeira. Se fosse simplesmente um pensamento do irmão Brana aqui, você teria direito de discordar. Mas ele não está falando o pensamento dele. Ele está falando o que o próprio Senhor falou. Está nos ensinando o que a Bíblia ensina. Então é a verdade, porque é a palavra de Deus revelada para nós. Amém? Agora, eu quero esclarecer uma coisa para os irmãos, que muitos, eu já vi vários pastores lendo isso aqui para poder torcer os ensinamentos do profeta. Um único parágrafo de mensagem que o irmão Brana não falou o que eles falam. Você está entendendo? Porque segundo a Bíblia diz que até que a morte o separe. Ali fala de morte literal. Literal. Se a pessoa morreu literalmente. Aí eu vou ler Casamento e Divórcio para mostrar para vocês as duas facções aqui. Eu acho que eu vou ler ela primeiro. Casamento e Divórcio. Veja o que o irmão Brana fala aqui, ó. Casamento e Divórcio, no parágrafo 52, 53 eu vou ler. Veja o que o irmão Brana diz aqui, ó. Agora, se você for assim, nós temos dois ensinos sobre casamento e divórcio. Isto é, um deles diz que um homem pode se casar uma só vez, a não ser que a sua esposa esteja morta. Vocês lembram que eu li na outra mensagem anterior, o profeta falando que há duas facções, quando ele estava falando sobre o irmão dele? Que tem duas facções no meio religioso? Uma é essa aqui que eu disse para vocês, olha, tá vendo? Um diz que o homem só pode casar uma vez, só se a mulher estiver morta. E esta é uma das perguntas. Porém, você vai seguindo aquilo, quer dizer, que o homem só pode casar uma vez, então você irá completamente além do outro lado, você atravessa. E então o outro diz, a outra pergunta. Se a esposa ou o marido, qualquer um dos dois, tem cometido adultério, qualquer um dos dois pode se repudiar e casar novamente. Tá entendendo? Qualquer um dos dois, não importa. Tem pessoa que fala qualquer um dos dois. Aí, se alguém quiser pegar isso aqui também para colocar uma interpretaçãozinha, pode dizer, tá falando qualquer um dos dois. Não, a mulher não tem direito, o homem tem. Não, qualquer um dos dois. Tá falando qualquer um dos dois. O Mombrana já falou isso aqui para cercar os dois lados. Porque é isso que as pessoas falam. Se a mulher pode, se o homem não pode. Aí vem e fala assim, a mulher não pode, só o homem que pode. Não, qualquer um dos dois. Um não pode, o outro não pode também. A não ser por fornicação. Se a mulher fornicar, o homem tem esse direito a mais. Só isso. Do contrário, os direitos são iguais. Se um dos cônjuges morrer. Essa é a verdade. Qualquer um dos dois pode ser repudiado e casar novamente. Essa aqui é a segunda pergunta. Você pode achar a si mesmo indo completamente de uma extremidade à outra com isso, o profeta diz. Então veja, que nem é sudeste e nem nordeste, quer dizer, nenhuma resposta é certa e nem a outra é certa. Que se a mulher trair o homem, ele pode casar, se o homem trair a mulher, pode casar. As duas estão erradas. É isso que o profeta está falando. Tanto a primeira, que o homem só pode casar se a mulher morrer, se um dos cônjuges morrer, pode casar. Está errado porque Jesus não disse que é só isso. Ele disse, a não ser por fornicação. Tá? Então nós queremos ir diretamente ao leste. Você não tem escritura para apoiar quando você vai por este caminho, quer dizer, por uma resposta, e também você não tem escritura para apoiar você quando você vai por aquele outro caminho. Você não tem Bíblia para apoiar a segunda resposta também. Nós queremos saber onde a escritura confirma a escritura e conhecer a verdade sobre aquilo. E ambos tomam um caminho diferente e falham em trazer a resposta correta. Porém, ainda precisa ter uma resposta correta. E foi isso que o profeta nos trouxe. A resposta correta sobre casamento e divórcio.
Agora eu vou mostrar para vocês aonde que muitos pregadores, eu vou dizer pregadores porque se você não vê o povo leigo debater contra a mensagem do profeta, o que mostra que o Mombrana ensinou corretamente, o povo humilde aceita. Fala, não, é a palavra do profeta, o profeta está falando que não pode, acabou. Mas só que, quando é pregador, por quê? Porque a palavra de Deus condena um pregador que vive em adultério. E o homem que é casado com a mulher enquanto ela está viva, ele está vivendo em adultério. Então por isso que os pregadores ficam irritados. Porque eles querem continuar com a vida deles em cima do púlpito, maneando a palavra de Deus para lá e para cá, e a palavra de Deus condena, está em 1 Timóteo capítulo 3, tá? Que o bispo tem que ser marido de uma única mulher. O diácono tem que ser marido de uma única mulher também. Está lá em 1 Timóteo capítulo 3, leiam lá para vocês verem. Eu já li a escritura. Então por isso que eles ficam irritados, porque condena eles. Agora o leigo não está interessado que não está interessado em ser pastor, não é obreiro, não é nada. Ele aceita a verdade. Agora aquele que é obreiro, está em cima do púlpito pregando, a Bíblia está condenando ele, porque não é só bispo. Fala ali, é pregador. O Mombrana diz qualquer que queira ser um pregador, ele está errado. Que a Bíblia condena. Eu deveria pegar a mensagem que eu tenho, a mensagem que o Mombrana fizeram a pergunta para o profeta, né? Se um homem, mesmo que ele veio lá de fora, ele já foi casado pela segunda vez, a esposa ainda está viva, né? E ele quer ser um pregador. Olha o Mombrana, ele pode? Mombrana fala, de acordo com a Bíblia, não. O que eu tenho para você é a Bíblia. 1 Timóteo capítulo 3. Que o bispo tem que ser marido de uma única mulher. E o profeta diz, não importa. Se ele quer pregar a palavra de Deus, é o que a Bíblia diz. Não pode. Por isso que os pregadores ficam irritados. Obreiros, pregadores, pastores. Fica nervoso por causa disso, porque a Bíblia condena a posição deles. Porque a Bíblia diz que eles estão vivendo em adultério se a esposa está viva. E não quer aceitar, né? Então vai ter que querer provar de alguma maneira que o Mombrana falou, endossou eles. Mas não endossou não, gente. Eu vou ler a mensagem para vocês aqui e vocês observam. Eu vou ler como está aqui, ó. É só esta mensagem que eles dizem que o profeta está falando aqui que o homem pode casar de novo, porque a Bíblia diz que se a mulher morrer, se um dos cônjuges que morreu, outro pode casar. Mas ali fala literalmente, ó, é morte literal. Morte literal, não vamos confundir não. Mas o povo, né? Por isso que o nicolaísmo domina. Porque nicolaísmo quer dizer enganar o laico, né? Que os inteligentes vêm para enganar os leigos. Porque sabe que o leigo não tem muito entendimento, então eles pegam alguma coisinha que eles falam, as pessoas acreditam, vai acreditando como está falando, não examina as escrituras, não leem as mensagens, não examina para ver se o profeta falou aquilo ou deixou de falar, nem leu o que foi lido. E é enganado. É lamentável, mas é assim que funciona o nicolaísmo. Está entendendo? É o laico enganando os leigos, é os inteligentes, pastores, bispos, né? Doutores em divindade, enganando os leigos. É isso. Bom, vamos lá. A mensagem é o brilho da luz vermelha de sua vinda. Olha, o povo caça coisa para tudo quanto é lá para poder torcer, né? Agora eu vou ler para vocês, você vai ver se o profeta falou o que eles dizem. A interpretação como que é. Veja agora, no capítulo 7 de Judas, o profeta estava pregando essa mensagem, o brilho da luz vermelha de sua vinda, falando da vinda do Senhor, né? Em Judas, vê Sodoma e Gomorra, ó que coisa horrível, não estando casado com a mulher, indo atrás de outra, tá vendo? Foi o que Jesus disse, assim como foi no dia de Sodoma e Gomorra, será também. Assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Tá vendo? Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Dar-se em casamento é o quê? Né? É casar, largar, casar de novo. Casa com uma, larga, casa com outra, larga. E já está desse jeito, é o que o profeta está falando aqui de Judas. Ó. Um homem que é casado com sua esposa, o profeta está pregando e falando isso aqui. Eles não são dois mais, eles são um só. Tá vendo? Deus vê um só. E um homem que sai atrás de outra mulher, ele automaticamente se separa de sua esposa. Quer dizer, ele está cortado. Se é dois, ele sai atrás de outro, ele se separou da esposa. Né? Separou, tá
está morto também. Agora, quando é pro lado da mulher, aqui não pega, né? Agora, quando é pro lado da mulher, para dar uma brechinha pro homem, né? Achar que ele está certo diante de Deus, aí ele coloca uma interpretação. É interpretação mesmo, gente. Olha aqui como o Mombrana diz aqui, ó. Tá vendo? Ele automaticamente se separa de sua esposa. E uma mulher que sai com outro homem, ela está morta para o seu esposo. Ela está morta, mas não fisicamente. Só que você quiser colocar a interpretação que nem muitos colocam, que diz, aqui tá vendo? Mombrana está falando se a mulher, ela traz seu esposo, ela está morta para ele. Então ele tem direito diante de Deus de casar. Peraí. Isso aí são suas palavras e você vai responder no dia do juízo por tantas centenas de pessoas que vão perder a salvação por tua culpa. Porque a Bíblia não diz isso, o profeta também não disse isso, e você está carregando o sangue dessas pessoas no seu ombro. Você vai responder por isso diante de Deus. O profeta não falou isso, ele não vai responder por isso no dia do juízo. É você que está acrescentando aqui. O que ele ensinou que é morte literal. Diante da lei, está ligados a quanto viver, enquanto viver, vida literal. Está entendendo? Vocês estão entendendo? O profeta não completa isso aqui falando o que vocês falam. Olha o que o Mombrana diz. E uma mulher que sai com outro homem, ela está morta para o seu esposo. Ela negou a sua própria carne. Quer dizer, o homem não negou a própria carne também? Quando o profeta diz que ele automaticamente se separou da mulher? Ele negou a própria carne também, ele está condenado. Ele está morto. Então quer dizer que a mulher tem direito de casar também? Mas se for levar por esse lado aqui, fazer interpretação, do jeito que vocês fazem, então a mulher tem direito de casar. Tem ou não tem? Se levar por interpretação, queria dizer que o profeta está dizendo isso aqui, mas o profeta não está falando. É a interpretação que coloca aqui. Tá vendo? Ela está cortada dele. Isto é certo. E no dia do julgamento terá que responder por isso. É o que o profeta fala, vai responder no dia do julgamento. Agora, se ele quiser dizer aqui, então você tem direito de casar de novo porque ela está morta para você, aí ele estaria indo contra a palavra de Deus, porque Jesus Cristo diz, a não ser por fornicação, acabou, a não ser que um dos cônjuges morre, é que está nas escrituras, é isso que está na Bíblia, é isso que o profeta ensinou. Agora aqui são as suas interpretações erradas para confundir a cabeça do povo de Deus. Essa é a verdade, porque o profeta não fala isso aqui. Isso é verdade. Então vamos ficar com o que o profeta diz, no pé da letra. Por isso que o Mombrana nos advertiu. Fique com o que está nas mensagens. Fique com o que está nas fitas. Não diga nada além do que eu disse aqui nas fitas. Porque eu responderei pelo que está escrito aí. Ele sabia que o que ele estava falando veio diretamente do Senhor. E no dia do juízo ele vai responder pelo que está escrito aqui. Não pelo que eu acrescento e você acrescenta da palavra que Deus colocou na boca do nosso profeta. Que Deus possa ajudar os vossos corações. Que o Espírito de Cristo possa infundir essas verdades dentro da tua alma e que você possa crer cada dia mais nestas mensagens de nosso mensageiro de Apocalipse 10, versículo 7. Porque não foi o homem quem falou essas verdades, mas foi Cristo no homem quem falou essas verdades. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.